aprofundando a relação entre o fator de atrito, o número de Reynolds e a rugosidade relativa. Então, continuamos com perda de carga linear. Essa figura mostra como Nicurat montou aquele gráfico. Você tem um reservatório que alimenta uma tubulação de diâmetro constante horizontal. Ele escolheu duas seções distantes de um comprimento L. Nessas seções ele mediu uma queda de pressão e com esse registro ele variou a vazão. Variando a vazão, você tem, por exemplo, se abre o registro, você tem um aumento de vazão e também da velocidade, aumentando o número de Reynolds. Para cada rugosidade que ele testava, então ele pegava vários pontos de vazão e media a queda de pressão. Mudava de novo o epsilon, tirava vários pontos aí de vazão e vários pontos de queda de pressão. Como é que a queda de pressão pode ser relacionada à perda de carga? Porque a gente sabe que, pela equação de Bernoulli, numa tubulação com o mesmo diâmetro horizontal, passando uma vazão constante, em regime permanente, a queda de pressão é numericamente igual à perda de carga, porque as linhas piezométrica e de energia entre esses dois pontos são paralelas. Então aí está o gráfico. Imagine então que cada ponto desse foi resultado de experimentação, né? De colar, por exemplo, ele colava o epsilon 1 sobre 30, o epsilon sobre d, fazia teste com várias vazões e gerava esse conjunto de pontos. E assim para outras regiões aqui do gráfico. Então, do que depende a perda de carga? Depende basicamente do fator de atrito, né, pela equação universal, e este, por sua vez, depende do número de Reynolds e da rugosidade relativa. O número de Reynolds aí, sendo para vocês revisarem. Nessa primeira região, então, você tem F igual a 64 sobre RE, que é a região de escoamento laminar. Logo em seguida, na região de Reynolds entre 2.300 e 4.000, que é essa região que vai aparecer em verde, é uma região onde o F não é exatamente caracterizado, não há uma equação, uma formulação para caracterizar o F. Essa outra reta, então, mostra o F para escoamentos lisos, tá? Hidraulicamente lisos. A região de transição e a região onde há a zona totalmente rugosa. Você vê que para cada vários números de Reynolds, essa região, para uma determinada rugosidade relativa, não há variação do fator de atrito com o número de Reynolds. Por isso que aqui, basicamente, o fator de atrito só depende da variação só depende da rugosidade relativa. Como é que acontece esse processo de sair do escoamento hidraulicamente de transição para hidraulicamente rugoso? Isso se explica lá em Fenômenos 1, porque, por exemplo, para o mesmo Y aqui na tubulação, o escoamento laminar tem essa velocidade e o escoamento turbulento tem essa. Mais velocidade significa mais transferência de quantidade de movimento, há um achatamento desse perfil de velocidade. Esse achatamento faz com que também diminua aquela camada viscosa, o tamanho delta é aquele tamanho daquela camada viscosa, expondo mais as asperezas, de maneira que as asperezas é que contribuem para a resistência ao escoamento nessa região. Então, em escoamentos laminares, não há influência das asperezas. No escoamento turbulento, por causa dessa relação entre aspereza e subcamada viscosa, e aí você tem a influência, né? Surgem aí, então, em função disso, os tipos de escoamento e as suas respectivas regiões na harpa. Essa figura para relembrar, e esse é o fim da aula 7. Depois continuaremos aprofundando perda de carga linear.